E na pior das hipóteses ainda vai fazer mal. Você é uma célula? Então pronto, acabamos a discussão aqui. Quem tem 12 amigos com 30 anos, gente? E vamos chamar a nossa maravilhosa, a nossa querida, que está sempre no canal, Lorela Barbie. Eu já sou pesquisadora há alguns anos e agora eu sou pesquisadora pela Universidade de Lisboa em divulgação científica. Mano, sabe? Além desses mais comuns, que as pessoas perguntaram bastante, também tem uns diferentões aqui. O que seria? Mano, eu nunca nem ouvi falar. Bom, na verdade, eu via o balãozinho, né? Ele falou que ele até fez uma brincadeira que a pessoa falava que era pra eu dar até pra criança. Né, recém-nascido! Gente, ele nem é um suplemento, ele é um esteroide anabolizante. Que ótimo! Vou dar pro recém-nascido, muito bom. Então, ele é um derivado de testosterona. E aí, os anabolizantes no Brasil, eles estão sendo considerados agora como um problema de saúde pública mesmo. Porque, basicamente, eles vão trazer alguns probleminhas bem básicos, do tipo morte súbita. Morreu. Desculpa. Infarto, hepatite, falência hepática repentina, risco de suicídio, ansiedade, abstinência. Alguns probleminhas. Sim. Então, ele nem é um suplemento, porque ele é usado para tratar condições onde a pessoa tem problemas de deficiência hormonal. Então, a gente sabe que hoje em dia, em fundo de quintal, as pessoas fazem entrega e aplicação desse tipo de coisa, né? Prescrição desse tipo de coisa. Mas não se trata nem de perto de um suplemento. Inclusive, existe uma campanha das sociedades de medicina que chama Bomba Tô Fora, que é muito legal, que tem muito material, se as pessoas conseguirem acessar, mostrando artigos sobre utilização de anabolizante, mostrando realmente evidências, né, sobre a utilização de anabolizante e o quão perigoso é você usar esse tipo de anabolizante. Então, eu sugiro fortemente que você segue uma página que faz apologia a utilizar anabolizante em criança, que você reveja as pessoas que você está seguindo, porque eu li isso aí com um pouco de pesar, assim mesmo, eu fiquei um pouco triste. Mano, chocada. Eu acho que, tipo, morte é grave, né? Tipo... E é morte súbita. É tipo assim, oi, estou vindo aqui comprar um pão francês. Ah, morri. Tipo, Meu sabe Deus. aquele negócio do vida de inseto? Morri! Era tipo isso. Meu Deus. Gente, quando ele falou, eu céu. achei que era tipo algo como sustagem, sei lá. Dá pra recém-nascido, só pode ser isso. Mas, mano... E assim, existe uma banalização da utilização de certas coisas por algumas pessoas de grupos muito específicos, mas existe realmente uma banalização do uso de anabolizante. A gente tá passando por uma situação muito triste. Eu não sei se eu acabo tendo bastante contato com isso, porque eu trabalho também na área esportiva, então é bastante incidente que essas pessoas consigam acessar, não só mas outros anabolizantes também com bastante facilidade. Inclusive, tem médicos muito coniventes com isso. Já vou aproveitar o gancho para dizer que modulação hormonal é patifaria. Então, não existe nenhuma razão que faça com que o teu hormônio chegue num nível ótimo. Isso é balela de médico que não gosta de estudar, porque estando dentro de uma referência, e olhe talvez a referência, porque nem todo exame que dá daquilo ali, ele é realmente positivo, né? Existe uma questão atualmente sobre mulheres terem testosterona baixa. Obviamente não temos saco escrotal, então vamos ter uma produção normal para mulheres, né, de testosterona, mas enfim, e aí eu tenho percebido com bastante pesar esse tipo de prescrição. Esse aí acho que talvez seja o pior caso que eu já peguei na minha vida, mas eu peguei uma moça que ela tinha 30 anos, em suas atividades plenas, e você precisa... Quando você passa por um médico para fazer esse tipo de protocolo, que não deveria ser feito em pessoas saudáveis, isso é muito importante de ser salientado, não deveria, porque vai causar todos esses problemas aqui, você precisa de um CID, né, que é um registro de doenças. E a moça, ela tinha o CID, se não me engano, é o E66, depois posso ver e colocar aqui, que é basicamente disfunção testicular. E aí você me fala, mas estamos falando de uma mulher trans? Não. De um homem trans? Não. A gente tá falando de uma mulher que nasceu com vagina, ovários e tal, e ela tinha o diagnóstico de disfunção testicular, ou seja, o médico tá dando a mesma prescrição para todo mundo, a mesma receita para todo mundo, que já fica previamente feita. Cuidar de quem cuida de você.
cuidar, no primeiro sentido, vigiar quem cuida de você. Porque a gente está passando por um problema de saúde pública mesmo no Brasil sobre essa questão de anabolizante, com muitos pareceres de sociedade de metabologia sobre essa livre prescrição de alguns médicos sobre o quesito modulação hormonal, ou sobre o quesito levar os seus hormônios para o nível ótimo. Cara, hormônio é uma coisa que é nano, ela muda a cada amostra de sangue que passa ali. Como você vai saber se aquilo ali é a dose ótima, né? Então, a coisa está feia. Não, eu tô chocadíssima. Também. E as sociedades brasileiras de medicina, elas têm se posicionado, elas têm feito um papel legal, sabe? Eles estão colocando pareceres, eles estão falando sobre, por exemplo, a falácia da síndrome de fadiga adrenal. Eles falam sobre essas coisas, sobre essas falácias de chip de beleza, essas falácias de modulação, de coisas mesmo, de médicos anti-aging, né? Que também é outra moda aí. Enfim, eles têm se posicionado sobre essas coisas, mas infelizmente a gente ainda sabe que existem muitos profissionais que fazem essa prescrição e em muitos casos não são nem profissionais, mas são pessoas no fundo do quintal que vendem esse tipo de coisa. Hi, Dr. Nick. Hi, everybody. Complicadíssimo. Triste. Gente, não é melhor comer um ovo? Pelo amor de Deus, gente. É mais gostoso. Poxa. Mas o pensamento geralmente ele vem na vantagem nesse caso. Então, sim. assim, pra que treinar um ano se posso treinar um mês e ter os mesmos efeitos? Mas aí você fala, pra que também viver um ano se eu posso ter uma morte súbita daqui a 45 dias? Então, basicamente, porque assim, eu sempre costumo dizer que a anabolização sem indicação, posso correr o risco de estar falando coisa errada, mas eu vou correr. Ele é uma roleta russa. Talvez você morra no primeiro tiro, mas talvez você morra no terceiro, mas talvez você morra no quinto. Em algum momento vai dar ruim, mas você só precisa saber qual vai ser o momento. Então esse que é o grande X da questão. Isso não tá dando muito certo não, hein? Apareceu um outro também, né, que é a coenzima Q10. Ah, que isso basicamente... Esse eu queria saber. Não faço ideia. A coenzima Q10 é uma... Coenzima Q10? Duh. Que ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo, né? Uma enzima que é antioxidante. A função dela é ser antioxidante. O grande X da questão cai muito. Vocês estão vendo que a gente no final fica meio rodeando a mesma coisa, né? Então, existem a literatura ela não é boa para falar pra gente os efeitos da Q10, ela não tem nada muito consistente, tipo, use para isso, use para aquilo. Os estudos eles são mais voltados para problemas cardíacos, mas aí que eu te pergunto, né, na verdade um outro questionamento que a gente precisa fazer. Vamos pensar, lembra lá que eu disse que o suplemento ele nunca vai pegar uma dieta ruim e transformar em boa? Imagina que você tem uma dieta horrível, mas você fuma, você bebe, você come mal, tal. Aí você usa a coenzima Q10. É basicamente uma gota de corante no meio de uma piscina. Agora, então não vai funcionar nesse caso, porque depende do contexto. Aí você pega uma pessoa que come bem do outro lado, ela come legumes, verduras, ela não fuma, ela não bebe, ela é maravilhosa. Ela não precisa usar coenzima. Então, basicamente, de novo, a gente cai ali num limbo que é tipo, não é necessário. Não é preciso. A gente cai sempre na mesma questão, não precisa suplementar enzima antioxidante. Ainda existe, né, agora falando de uma maneira geral, existe uma linha que diz realmente que a gente perde capacidade de síntese quando a gente adiciona muitos antioxidantes via suplementação. A gente precisa comer antioxidantes, a gente precisa comer fruta, legume, verdura, comida da horta, para que a gente tenha uma capacidade normal ali de combater radical livre através de bioativo da alimentação. Aí você pega uma única enzima, suplementa e aí você perde todo o restante que uma maçã poderia te dar, por exemplo. Então, não é inteligente suplementar certos tipos de coisa, né? A maioria, né? Estamos vendo que a maioria não é inteligente. Exatamente. Exatamente. Então, a maca peruana, ela é um vegetal do Peru, como vocês podiam, acho que imaginar. Não é igual a paleta mexicana, que não é um negócio do México. É um negócio do Brasil.
Tô passada? Tá Jura? passada. É, invenção brasileira. essa Invenção Luana. brasileira. E aí eles Gente. inventaram lá e falaram, paleta brasileira. Senhoras e senhores, a paleta, sim, senhores. Paleta brasileira. Lá, né? Isso, é E isso. aqui é paleta mexicana. Ah, chicles. Não, a maca peruana ela vem do peru mesmo. Tanto que ela só lá. consegue vir de lá em formato de pó. O vegetal mesmo é bem difícil de trazer, mas enfim. E aí, não vou falar que não é possível, porque vai que alguém trouxe, aí já vai vir me refutar com essa informação. Mas se trouxe né? também, se não for importação autorizada, é contrabando de planta internacional. Não pode. Então você nem vem me questionar. Não Não. você, Laura, mas você que Fica trouxe, pronto. porque você vai ser preso pela Polícia Federal. Então pronto. Pronto. Não questione. E o grande apelo da maca é melhorar a parte de libido e fertilidade. E aí pega muita gente, né, gente? Principalmente agora na pandemia, porque quem que tá transeunte nesse momento? Ninguém tá transeunte. Primeiro que a gente não pode sair. Segundo que a gente não quer. Quando você Vai tá em correr o casa. risco de pegar um que não tá vacinado? Não vai. Exatamente, né? Imagina, tal, enfim, né? E aí o grande X da questão é que, por exemplo, primeiro, faltam estudos de boa qualidade para comprovação de maca peruana. Na verdade, existiu ali um apelo entre 2010 e 2013 para começarem os estudos, tal, existiu um aumento, e depois disso meio que tipo, pronto, deu nisso, não deu em nada, acabou, existem publicações ainda, obviamente, mas enfim. Ou seja, desde 2011 a gente já sabe essas informações, que são basicamente não funciona para libido e fertilidade. É claro que não. E aí a gente tem duas revisões sistemáticas, uma falando sobre qualidade de sêmen e a outra falando sobre a utilização na menopausa. A suplementação disso na menopausa, em ambos houve uma falha miserável. Então, o nu da menopausa não conseguiu mostrar nenhum tipo de melhora, e no do sêmen tava bem duvidoso. Eram poucos estudos, eram estudos assim meio cabulosos. Então, ainda assim, eu julgo no meu poder de senso crítico que não tem evidência justamente para mostrar nem para fertilidade e nem para libido, né? Tá bom. Bom, então, já o de carboidrato, ele funciona porque ele mantém glicose para você conseguir manter a energia ali, né? Então, ele funciona, não é placebo porque ele é um carboidrato, ele não tem uma função além de ser carboidrato. Então, é tipo, paçoquinha funciona? Sim, porque é um Uma carboidrato. Então uma banana, uma bananinha, sim, porque é um carboidrato. O pré-treino, a gente tem que tirar essa noção que a gente tem de que o pré-treino ela acontece 2 horas antes de treinar. Então, o seu ciclo de treino, ele depende basicamente do que você comeu nas 24 horas anteriores, do que você vai comer nas 48 horas posteriores. Então, nesse período de 72 horas onde o seu treino tá aqui no meio, é o que vai definir se vai ter funcionamento ou não. Muitos desses pré-treinos, eles têm muitos compostos que são estimulantes, eles acabam piorando, por exemplo, ansiedade. Eles acabam deixando a pessoa mais agitada, mais difícil de... é que aí vai de pessoa para pessoa, de genética para genética. Tem gente que fica mais focada, tem gente que fica desfocada. Então, assim, o grande X da questão é, ao invés de se preocupar com o suplemento pré-treino, se preocupe com o que você come nas 24 horas antes e nas 48 horas depois. Faz o que tem que fazer na base e eu tenho certeza que você não vai precisar de suplemento. Esse é o X da questão. Se a base estiver boa, você não tem que se preocupar com o suplemento, porque a base já tá boa, você não vai precisar disso. Agora, ai meu Deus, eu sou, sei lá, eu trabalho mergulhando numa plataforma de petróleo, não consigo comer durante o dia. Talvez seja uma boa tomar pré-treino pra você, mas quantos mergulhadores de plataforma a gente conhece, entende? Fazendo parte de uma classe aí que não precisa. Eu acho que isso absorve um outro mito, que é o de que você sempre precisa comer, tipo, meia hora ou 1 hora antes de treinar, né? Sim, exatamente. Dependendo da sua dieta, você não vai precisar fazer isso. Inclusive, a Bianca Nazari, que é a ilustradora do nosso livro, vira e mexe, ela me manda umas mensagens tirando dúvidas biológicas, assim. E essa semana, a mensagem que ela me mandou, eu vou até ler pra você aqui. Você vai ficar orgulhosa da nutricionista dela. Oh, meu Deus, olha aí. Estamos aqui, eu e uma amiga, numa discussão. A gente se consulta com nutricionistas, mas cada uma com a sua. A Nutri dela recomenda que ela coma carboidrato antes de treinar para ter combustível para queimar. Mas a minha Nutri uma vez me disse que essa história de comer carbo logo antes de treinar não confere, porque o corpo não tem tempo suficiente para transformar aquele carbo, mesmo que ele seja refinado, em glicogênio para queimar logo em seguida.
Tanto que ela pediu pra eu observar se eu sinto falta mesmo, se eu tomo um café da manhã e ovos mexidos sem carboidratos, numa caminhada mais extensa ou atividade mais intensa. Se eu comi carboidrato no dia anterior, ela disse que eu não deveria sentir falta. Então, tipo, eu lembro de você fazer um episódio que era sobre isso, que era o cara que ele não tinha tempo de comer antes de treinar, por conta dos horários dele e tal. E eu lembro claramente de você falando, se você fez uma refeição no dia anterior, no jantar, que era rica em carboidratos, seu corpo vai ter um estoque ali que você consegue usar pra queimar no treino, né? Sim, e as duas informações estão certas, na verdade. As duas nutricionistas. Porque assim, realmente você pode comer no dia anterior e usar isso no seu treinamento. Então tem dia que a gente tá cheiaço do dia anterior. Você vai comer ainda cheio, não sei o que lá, enfim. Mas também, se possível, é legal comer carboidrato antes. Mas realmente, este carboidrato de 1 hora antes do treino, ele não é usado pro treino. Ele é usado só pra sustentação de glicose. Porque lembra que eu falei que é usado só o que você comeu nas 24 horas anteriores? Então, basicamente, você pode treinar em jejum, a menos que você sinta fome, aí também não é legal, porque daí você vai ter um risco maior aumentado de catabolismo, enfim. Eu tenho fome. Hã? Eu tenho fome. Eu tenho fome. Exato, eu também, não, pelo amor de Deus. Nossa, não, de tristeza já basta certas coisas, não é IOF, mas tudo bem. Suplementar com proteína isolada de soja é interessante para não veg ou é melhor recorrer ao whey? Olha, o whey ele vai fornecer muito mais aminoácidos, né? Ele vai ter um valor biológico muito maior. Mas de qualquer maneira precisa conversar com a profissional que monta a sua dieta. Precisa conversar com alguém nesse sentido, porque não dá pra dizer pra você qual é o melhor. Porque, por exemplo, se você tiver uma intolerância à lactose, a soja é melhor. Mas se você não tiver, a whey é melhor. Então, assim, tem que... Na verdade, não existe resposta fechada em nutrição. Quando a gente pergunta pra mim o que é melhor, cara, não faço ideia. Depende do contexto. Tudo depende, exatamente. Lembrando, veganos, que o whey é feito de leite, tá, gente? Então não esqueçam disso. Eu já vi vendendo sim. whey vegano. Fala, mas menina, então não é whey, né? Não é whey. Ele é só um complexo de proteínas, de ervilha, de repente, de soja, de arroz, né? Sim. Sabe como eu descobri que o whey era o nome que dava pro rolê e não era a marca? Quando eu escrevi um artigo junto com um grupo e uma das coisas que era analisada era o whey. Usava o whey para testar uma contaminação. E é aí que eu descobri que o soro do leite é chamado de whey. Então, tipo, o whey, gente, é só o soro do leite. Se você fizer um queijo em casa e sobrar o soro, aquele soro chama whey em inglês. Whey. É o nome do soro do leite em inglês. É só isso. Então, quer dizer, o whey é soro de leite. Se você fizer queijo em casa e tomar o soro do leite, dá a mesma coisa que tomar o whey. Então, aqui tem informação. Então, é isso, gente. Então, se você é vegano, o whey é base de leite, né? Então, não serve pra você. Aí você tem que tomar um suplemento proteico de outra coisa, que aí acho que é o suplemento de soja, né? Que o pessoal tava falando. De soja, de ervilha tem também, de arroz, né? É tão mais gostoso comer ervilha, o arroz, eu acho. O meu irmão discordaria que é gostoso comer ervilha, mas aí é um problema dele. O amendoizinho ali também é bom, né? O tofuzinho, delícia, nossa. Porque, nossa... Ô, coisa boa é comer. Aí eu queria acrescentar, que a gente tá falando de vegetariano, a moça falou assim, sou vegana, faço musculação, mas meu bumbum não cresce nem compacto. Aí ela, creatina e whey, 3 pontinhos. E, tipo, aí a gente tem que falar da genética de novo, né? Porque não é porque você é vegana que seu bumbum não cresce, é porque a sua genética não permite que ele cresça. Glúteo máximo não está sendo proeminente na quantidade suficiente definido por sua genética. Exato. Porque é perfeitamente possível um atleta de elite ser vegano, né? Eu lembro que a gente já até conversou sobre isso. Então, o problema não é você ser vegano. O problema exatamente. O problema é você achar que você vai ser a Graciane Barbosa com uma outra genética. Então, basicamente, é exatamente isso. Tipo, não existe prejuízo em ser vegano quando a gente fala de hipertrofia mesmo. Então, não tem diferença. Tanto veganos quanto onívoros, se comerem bem, tem o mesmo benefício. Se comer bem. Exatamente. Lembrando, gente, que vaca só come mato e tem músculo. Então, tipo, o limitante não é o mato. É a genética da vaca. É a genética. Tem algo que vegetariano não consegue de jeito nenhum pela alimentação,
que precisa suplementar? Vegetariano ou vegano? Acho que é vegano, né? Vegetariano conseguiria tudo. O vegetariano ele consegue tudo. Que come ovo tipo, e leite. Com ovo e leite, isso. Então, vegano... O vegano, ele não consegue de jeito nenhum B12. Ele não consegue B12. Vitamina D, ele tem que tomar sol. Mas aí também acaba sendo incidência normal da gente aqui. E ele tem um pouquinho mais de dificuldade com ferro e ômega 3. Não é impossível, mas é mais difícil pela questão de biodisponibilidade do ferro. Mas B12 é uma certeza que ele vai precisar suplementar pro resto da vida dele. Tá, e aí tem B12 que extrai de onde? Manipular, Cara, tipo, feito com biotecnologia. B12 é produzida por bactérias. A biotecnologia. Toda B12, inclusive, dos animais, vem das bactérias do intestino desses animais. Eles, não são as nossas células que fabricam B12. São sempre bactérias. Então, é possível você obter B12 de fonte de bactéria em laboratório, através de biotecnologia, e usar isso como suplemento. Ai, é por isso que eu gosto de ter amiga inteligente. Não, maravilhosa. E a única questão daí você teria que ver nesse caso é a cápsula, né? Porque se ela estiver encapsulada em gelatina, ela já não é mais vegana. Mas existem, tipo, algumas em arroz. Não sei se é arroz. A Laura pode falar melhor que eu. Tem injeções, né? Acho que são as que funcionam melhor, que são as injetáveis. Ah, sim. E aí, sim, eu realmente não conheço muito formas farmacêuticas diferentes de vitamina B12. Posso dar uma investigada nisso depois. Porque até me perguntaram isso outro dia, porque parece que existe um rolê de que a vitamina B12 manipulada em farmácias parece que não é tão efetiva quanto a comprada pronta de indústria. Mas eu ainda não investiguei isso. Eu sei que deve ter talvez seja alguma diferença de biodisponibilidade dependendo da formulação, porque isso atrapalha. Então, a vitamina, se ela precisar de um meio de gordura para ser absorvida, e você não faz esse meio de gordura na cápsula, pode atrapalhar. Então, depende um pouco disso. Mas eu preciso realmente estudar sobre para poder falar com mais propriedade. Mas, de qualquer forma, a vitamina B12 vai ser sempre produzida por bactérias, mesmo que ela venha de uma fonte animal. E tem o bônus, gente. Vamos falar do bônus. Por que suplementos só fazem soltar pum? Tipo, albumina. Mano, é impossível conviver com uma pessoa que come albumina. Bom, essa é uma pergunta escatológica, né, que fala. Escatológica. Pronto, é uma pergunta escatológica pra finalizar assim com chave de ouro, não é mesmo? Bom, basicamente, o que faz a gente ter flatulência, né, o famoso pum, é justamente uma partícula grande de comida que não foi bem quebrada e aí ela vai ser fermentada pelas bactérias que moram no nosso intestino. O grande X da questão é que esses suplementos geralmente vêm em grandes quantidades, em grandes concentrações. Ou seja, eles ficam em grandes concentrações para serem fermentados também. E a fermentação, ela pode vir, por exemplo, de proteínas e de carboidratos. Então, imagina que você faz uma suplementação de whey numa quantidade que seria equivalente a 2 bifes, por exemplo. Vai sobrar um monte ali de proteína. Ou seja, as bactérias vão falar assim... momento de brilhar, queridos. Vem pra mãe, vem pro pai. A mãe deixa tá on, exatamente. E aí, basicamente, vai ter a formação maior de gases. E aí, dependendo também de substrato, de cheiros diferenciados. E aí é o problema de DR, entendeu? Meu Deus, gente, porque dependendo do substrato, vai produzir compostos à base de enxofre. E aí, dá cheiros diferenciados. Diferenciados, assim, tipo, saiam de perto. Carniça. Oh, Jesus amado. Ai, amado, então, que essa é a melhor coisa pra fechar. É assim, né, gente? A gente fecha assim, ó, a Razane, falando sobre isso aí. Então é basicamente uma coisa no lugar errado. Basicamente você, tipo, não teve capacidade digestiva de digerir tudo aquilo ali, e aí sobrou pras bactérias, caiu na rede, é peixe, vai ter fermentação. Mano, é o princípio da pessoa intolerante à lactose. Você não digere, sobra tudo pras bactérias comer, por isso você passa mal. Exatamente, pronto, muito bem exemplificado. Exatamente. Cara, acho que é isso. Acho que é isso. Nossa, ficou maravilhoso. Dá 20 vídeos. Nossa, é ótimo. E aí, assim, eu resumo global sobre suplementos. Se você come bem, não precisa. Se você não é um atleta de alto desempenho, se você não tá numa situação que tá faltando ali, que você não consegue... Se você não acertar um médio como nós, entendeu? Isso. Se sua boca consegue engolir tudo que precisa durante o dia, a utilização de suplemento ela é completamente dispensável. Não existe a necessidade.
Uau, agora o hate vem. Gostei. Ai, arrasou, Ai, gente. muito bom. Obrigada, Ai, viu? Amei estar aqui sempre de maravilhosa. novo. E aí, gente, pelo amor de Deus, siga essa mulher no Instagram e acompanhe o podcast dela, porque tudo que a gente falou aqui, ela fala às vezes também nos episódios do podcast dela, com muito mais detalhes. Tem De vários... graça! De graça. De graça! Então, assim, sigam a Lorela, @NutriLorela. Nutrilorela. Isso. @NutriLorela com 2 L's no final. E o podcast é o Segundo Eu Começo, que tá Exatamente. em todos os lugares. Disponível em todas as plataformas. Escolha a sua favorita para escutar e só escuta, gente, porque é maravilhoso. Valda. Carne baciada, pronto. Arrasou. Muito, muito obrigada. Eu amei estar aqui de novo. É sempre uma honra estar aqui com vocês, porque eu admiro muito o trabalho de vocês, as mulheres que vocês são, as mulheres que vocês A gente também te inspiram admira a muito. ser. Recíproco. Ai, arrasou. E aí, se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, ou quer mais algum... Quer que a Lorela volta aqui e falar de outro tema, comenta aqui pra nós. Vai demorar, vai demorar. Vai demorar, porque a gente tem que casar a agenda com o fuso horário. Mas um dia vem. Um dia vem. O importante é vir. O importante é isso. Porque agora a gente vai fazer o quê? A gente vai planejar quando a gente vai visitar a Lorela em Portugal. Porque Chique. eu quero o quê? Eu quero comer pastel de nata e bolinho de bacalhau, entendeu? É isso, exatamente. Vamos porque aqui tem concursos de pastel de nata, você não tá entendendo? Então a gente pode fazer ainda assim, olha, peregrinações. Faz um pub crawling de pastel de nata, né? Isso, é o nutter crawling, entendeu? Tipo assim, ó, é o... Já quero. Ai, É isso. ridículo. Obrigada. Obrigada. Um Mais uma vez. beijo, tchau.